Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Quero trazer uma palavra hoje que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante, que diz a mensagem assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se retiverdes a palavra tal como fola preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e qual foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou, mas a graça de Deus comigo. Não sou eu, né? Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Ora, se é corrente pregar se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja bem, então aqui Paulo está dizendo aqui que muitas pessoas naquela época de Coríntio, os coríntios não acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ele disse, apareceu a Céfana, que é Pedro, e depois apareceu a todos os outros. Ainda naquele tempo existia muita gente que tinha visto Jesus na época que Jesus morreu, ressuscitou, ainda era vivo. E ele diz aqui, ainda muitos são vivos ainda e pode testemunhar isso, né? Então, assim, muitas pessoas, como busca tantas coisas nesse mundo aqui, para viver esse momento aqui, acaba esquecendo a outra parte, o outro viver, a nossa vida mesmo futura daqui, porque aqui como Paulo disse, se a nossa vida se limita aqui, ó, como ele diz aqui no 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por mais alegria, por mais felicidade que você encontre aqui, é tudo nada perto do que a nossa vida é por vir. Então, assim, Paulo, ele pregou, ele mesmo se disse que ele era um dos piores, né, dos menores dos apóstolos, porque ele tinha perseguido a igreja, então ele se considerava um dos maiores pecadores, mas pela graça de Deus, ele foi chamado. Então, assim, não importa o tamanho do nosso pecado, importa que Deus nos chama,
que nós somos chamados para fazer a palavra, para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Então, assim, desde que você faz com amor e é chamado, tem um chamado para fazer, ninguém impedirá, ninguém ponhar o teu dedo, ponhar o dedo na tua cara e dizer que você não é capaz. Então, assim, o que não importa para nós é a vida futura daqui. Não importa o hoje nosso, o que nós sofremos, o que esses apóstolos sofreram para trazer a palavra para nós, para fazer o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, seguir, passar de geração em geração, eles sofreram muito. Então, assim, Paulo diz que se a nossa vida se limita apenas a esse mundo aqui, somos os mais desgraçados. O que quer dizer isso? Que essa vida aqui é passageira, nós não somos desse mundo, nós somos estranhos aqui. A nossa vida mesmo será pós essa aqui. Aqueles que conseguir a vida eterna fora, depois dessa aqui, terá a maior riqueza, a maior alegria, o maior prazer na vida, porque está vivendo ao lado do Criador. Então, desgraçado é aquele que pensa que essa vida é só aqui, esquece da vida futura. Esse é a pessoa mais infeliz da terra e não acredita na ressurreição que poderá ser ressuscitado no último dia e ser julgado e ser agraciado ao lado de Cristo. Tá bem, meu irmão, minha irmã? Essa palavra que eu queria trazer para que nos fortaleça cada dia mais. Curta o nosso vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha, o teu gostei. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no rodapé, pode deixar nas perguntas, pode fazer seu comentário, pode fazer a sua pergunta, que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe todos os dias de nossa vida e que Deus te ilumine muito. Amém?